meu nome é Isabela e tenho 62 anos. A vida, por estranho que pareça, passou-me ao lado quando estava ocupada a cuidar dos outros, mas todos os dias acordava com um novo peso no coração. Olhando para as minhas mãos enrugadas, tinha sentimentos contraditórios. Eram mãos que sempre souberam criar conforto e, ao mesmo tempo, podia sentir como representavam o ideal derretido da juventude. Todas as manhãs, quando me encontrava em frente ao espelho, tinha de aceitar o facto de a minha pele, outrora lisa e firme, se ter tornado flácida e descaída. Sentia uma voz no meu peito, uma voz que sussurrava o meu glamour esquecido, de um tempo em que eu era jovem e cheia de vitalidade. Lembrando-me de como era amada, não pude deixar de me questionar sobre a minha natureza, uma mulher cuja essência permanece viva, mas cujas manifestações físicas já não me encantam. A morte do meu marido, Diego, há 16 anos, deixou-me um vazio que não podia ser preenchido. Encontrei-me num abismo de solidão onde cada recordação do seu toque parecia insuportável. Tentei manter vivas as tradições familiares, rodeei-me de filhos e netos, mas no fundo da minha mente atormentava-me diariamente o pensamento: Isabela, já não és a mesma. Quando a minha nora Laura me pediu para ficar com a custódia do Rui, o meu neto de 15 anos, senti uma onda de esperança. Mas esse sentimento rapidamente se transformou numa ligeira ansiedade. Que ela me deixasse com um adolescente que estava a ver o mundo à beira da idade adulta? A minha voz interior sussurrou-me que ele poderia ter uma necessidade especial de apoio semelhante ao que eu era capaz de dar. Quando Rui entrou em minha casa, envolto num manto de incerteza adolescente, senti que a sua presença despertava em mim uma estranha mistura de paixão e ansiedade. Reparei como se concentrava nos estudos, mas havia um desejo nos seus olhos, como se também ele procurasse algo inalcançável. Preparei o quarto dele, tentando torná-lo acolhedor, pensando com otimismo que a minha ajuda lhe daria confiança nestes tempos instáveis. Queria que ele se sentisse desejado, como eu própria me senti um dia. Mas, a cada dia que passava, o contato entre os nossos olhares fazia surgir uma barreira invisível, mas tangível, entre nós. Comecei a reparar na frequência com que ele mantinha o olhar fixo em mim, como se estivesse a tentar desvendar um mistério mais profundo do que a mera aparência. Esta atenção desafiante criava uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Um sentimento inexprimível cresceu dentro de mim, a faísca final acendendo o eufemismo. Havia uma incerteza no ar, daqueles momentos em que eu estava a tratar da minha vida e o Rui me observava de longe. Sentia o seu olhar, o seu olho de caçador em todos os meus movimentos. Por vezes, quando me retirava para o meu quarto, parecia que ele sabia, perdia-me sempre. O que antes era um duche foi rapidamente substituído por um silêncio ensurdecedor, enchendo a minha vida com uma atmosfera opressiva que eu não conseguia ignorar. Depois de um longo dia, sentada na varanda com uma chávena de chá, encontrei o seu olhar casual. Ele parecia uma sombra e havia um mistério esquivo nos seus olhos que me confundia. Tentei imaginar os pensamentos que se passavam na sua cabeça. O que é que ele vê quando olha para minha pele flácida e para as minhas rugas? Será que ele sente o vazio que me dilacera e me faz rastejar de volta para as sombras da minha juventude? Senti uma súbita vontade de me amar de novo, para que o Rui me visse como eu era. Quando ele se aproximou de mim e perguntou discretamente se eu podia usar o computador à noite, a sua pergunta serviu de ponto de partida. A incerteza instalou-se, mas não deixou de me entusiasmar, tinha de observar, como se ele estivesse para além da compreensão. E então, quando ele veio ter comigo e me pediu para o ajudar a limpar o seu quarto, tudo ficou de pernas para o ar. A sua voz soava tão séria e ligeiramente agitada que fiquei estupefacta. Senti os sentimentos que me tinham inundado o coração intensificarem-se. Não era apenas uma limpeza, era um chamamento, um desejo de descobrir o mistério desafiante que ele escondia. Enquanto me dirigia para o seu quarto, uma antecipação crescia dentro de mim, como se estivéssemos à beira de algo novo. Eu sabia que isto não era apenas uma limpeza, era o início de algo muito mais significativo. Estava a abrir a porta para uma nova realidade em que eu poderia reclamar o meu lugar no mundo, como uma mulher inesperadamente confrontada com novas experiências. Era minha oportunidade, uma oportunidade de me sentir jovem de novo, talvez não apenas uma avó, mas uma mulher com um coração vibrante,
pronta para novas experiências. E dei um passo em frente, apercebendo-me de que a nossa história estava apenas a começar. Quando entrei no quarto dele, senti-me estranhamente excitado. O espaço estava decorado de uma forma adolescente, com posters de bandas de rock pendurados nas paredes e livros escolares espalhados pela secretária como memórias das suas batalhas interiores. Conseguia sentir a sua energia a permear o ambiente, neste pequeno caos cheio de vitalidade. Senti que estávamos ambos à beira de uma mudança. Comecei a colocar as coisas nos seus lugares, mas cada um dos meus movimentos parecia lento e deliberado. A atenção sobre mim era tão intensa que o meu coração batia em uníssono. O Rui olhava para mim, e havia algo de genuíno no seu olhar, como se estivesse a tentar desvendar não só os seus sentimentos, mas também os meus. Senti a sua energia juvenil a invadir-me, trazendo-me uma onda de novas e estranhas emoções. A cada objeto que arrumava, sentia uma constante sensação de insegurança. Tentando esconder as minhas preocupações, procurei um limite extremo ao qual me pudesse agarrar. Procurei palavras fáceis para preencher o silêncio nascente, palavras sobre a vida, o amor e tudo o que há muito se tinha desvanecido na sombra. Mas o que enchia o meu coração não era apenas cuidar do meu neto, era algo muito mais sério e profundo. Reparei que ele se estava a aproximar. A sua presença encheu a sala, com faíscas de emoção a correr entre nós. Cada olhar que ele me lançava era como um toque na minha alma. Sentia-me como se pudesse ler os seus pensamentos, sentir os seus sentimentos. Com medo de tudo, tentei afastar-me, mas cada momento passado com ele só aprofundava esta estranha intimidade. Era algo misterioso, inquietante, ao mesmo tempo, estimulante. Sentia uma nova realidade a emergir na minha mente, novos desejos que antes me pareciam inatingíveis. Não estava preparado para o perceber, mas as sensações que me invadiam eram cada vez mais evidentes. Era como uma cócega interior, uma injeção de desejo poderoso que me perfurava o estômago. Eu queria sentir-me viva, jovem e atraente, e o Rui era, sem querer, a fonte da minha excitação. Através de pensamentos sobre a beleza feminina e o envelhecimento, comecei a perceber-me que queria voltar a sentir o calor que o toque de um homem me tinha oferecido. Mas isto era algo de novo, era um desejo cheio de admiração e de uma doce estranheza. Era como se ele tivesse trazido um novo mundo para esta sala, um mundo em que eu não era apenas uma avó, mas uma mulher disposta a correr riscos e a viver o presente. Pensava nos seus olhares silenciosos de forma distraída. A cada movimento que ele fazia, uma inquietação desconhecida apoderava-se de mim, como se algo íntimo e terno estivesse a nascer entre nós, uma linha invisível que não podia ser ultrapassada. A sensação deixou-me sedenta, sedenta de compreensão, sedenta de amor e de vontade de me abrir. Quando acabei de me limpar, o Rui aproximou-se mais. De repente, ficou quieto, a sua respiração era ruidosa no silêncio, e eu senti uma excitação inexprimível tomar conta de mim. Um encanto subtil desenvolveu-se entre nós, sentiu tornar-se parte de mim, a sua vida fundir-se com a minha, e cada vez mais pensava no que significava ser uma mulher viva com o ritmo da juventude. Estas sensações estranhas envolveram-me como um nevoeiro que se prolongava em torno da nossa realidade. Fiz a mim própria uma pergunta ousada: e se esta ligação entre nós não fosse apenas um estado passageiro? E se isso significasse que eu ainda podia ser desejada e amada? Os pensamentos de medo aglomeraram-se, apesar do tremor interior, fui invadida por uma miríade de emoções, vergonha, excitação, esperança. Depois de tudo isto, quando a noite desceu e o silêncio tomou conta da casa, decidi que desta vez estava a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me não apenas uma avó, mas uma mulher recém-descoberta com uma boa dose de desejo embrulhado. Neste momento, queria algo mais, sair dos meus limites familiares e encontrar uma verdadeira ligação com o Rui, mesmo que isso pudesse tornar-se perigoso. Respirei fundo, dando rédea solta a mim mesma, pensando que o eu interior de Isabela, ainda faminto de amor e aceitação, estava pronto para abrir seu coração, para se tornar mais do que apenas uma mãe ou avó, para se tornar uma mulher que sabia amar, não importando o que acontecesse. E assim começou essa nova jornada, e eu sabia que haveria espaço para aventuras e descobertas.
Depois de o Rui ter ido para o quarto, senti uma verdadeira tempestade a formar-se dentro de mim. Não diria que as minhas mãos estavam a tremer de excitação, mas havia um sentimento interior que estava adormecido num canto escuro da minha alma, um desejo de ser uma mulher, atraente, desejável. Eu sabia que esta noite tinha de ser algo especial e decidi que agora era o momento de a despertar. Com passos suaves, dirigi-me para o meu quarto, decidida a recuperar o à vontade e a confiança que outrora fizeram parte de mim. Abri o meu guarda-roupa e encontrei a lingerie muito rendada que tinha guardado como uma herança preciosa. Era feita de um material fino e delicado, renda preta com um padrão requintado que outrora me tinha feito sentir linda. Cada elemento prometia acentuar as minhas formas, que eu tentava esconder sob camadas de tecido. Quando puxei o linho para mim, a sensação do tecido macio contra a minha pele despertou em mim uma emoção esquecida. Peguei nele e, ao vesti-lo, senti uma onda de calor envolver-me. O sensual padrão de renda delineava cada linha do meu corpo, lembrando-me que eu ainda podia ser desejável. Com cada movimento, senti-me absorver a confiança, como se renascesse das cinzas. Depois, envolta num roupão de seda leve, voltei a ver-me ao espelho. O roupão deslizava sobre a minha pele como um toque de vento quente, fazendo-me sentir fresca e livre. Separei o cabelo para que caísse solto sobre os ombros e, ao olhar para o meu reflexo, senti uma faísca acender-se dentro de mim. Finalmente vi-me como a mulher que podia ser, independente, vibrante e cheia de vida. Reunindo as minhas forças, saí do quarto, sentindo que cada passo me enchia de novas emoções. Tinha a missão de me agradar a mim própria, mas também de impressionar o Rui, de trazer mais intimidade e confiança à nossa fantástica ligação. Eu sabia que este momento poderia ser um ponto de viragem na nossa relação. Quando entrei no quarto dele, a luz brilhava suavemente, criando uma atmosfera mágica. O Rui estava sentado à mesa e os seus olhos arregalaram-se de surpresa quando me viu. Senti a sua atenção arder em mim, o seu olhar era como se atravessasse a seda, captando todos os pormenores da minha imagem no seu ecrã interno. A ideia de que eu era capaz de inspirar tanta admiração nele era tão surpreendente que senti o meu coração bater mais depressa. Eu devia estar diferente do que estava antes, e isso só enfatizava a onda de emoção que estava a girar entre nós. Ele mordeu ligeiramente o lábio quando me aproximei, estava claramente preocupado, e eu achei isso tão apelativo. Virei-me lentamente sob o seu olhar, como se estivesse escondida entre dois mundos, adulto e adolescente. Um arrepio percorreu-me a espinha quando me apercebi de como a sua atenção estava a queimar os meus sentidos. Cada passo aproximava-me mais dele e, de repente, apercebi-me que este momento não era apenas um encontro de duas pessoas, mas algo muito mais, uma união de procura, desejo e paixão. Dei um passo em frente, e a tensão pairava no ar como uma corda esticada pronta a partir-se. A nossa distância estava a diminuir, e apercebi-me da sua respiração cada vez mais apressada, parecia ter medo de se mexer. Inclinei-me para me aproximar e pude sentir o calor a encher tudo à minha volta, o magnetismo entre nós a crescer a cada segundo que passava. Era um momento não só de intimidade física, mas de uma ligação profunda, o entrelaçamento das nossas almas. Agarrei-lhe na mão e ele olhou para mim, cheio de tensão e de terna antecipação. "És linda", disse ele, e embora fossem palavras simples, atravessaram-me, queimando cada célula do meu ser. Naquele instante, senti que era capaz de recuperar a minha energia perdida de feminilidade, e foi glorioso. Cada momento, cada toque tornava-se o nosso segredo que enchia a sala. Eu não era apenas uma avó, era uma mulher pronta a abrir a sua alma e a trocar mistérios com quem quer que despertasse o meu desejo. Eu sabia que havia algo incrível à espreita na nossa interação, uma oportunidade de que ambos não nos tínhamos apercebido até agora. Naquele momento, senti que estávamos a sair do comum e a entrar no desconhecido, onde a magia começou. Aproximei-me de Rui, e uma tensão pesada pairava no ar, aguçando cada um dos meus movimentos. Os seus olhos permaneciam fixos em mim, cheios de admiração e ternura, e senti o meu coração bater mais depressa. À medida que me aproximava, o tempo parecia abrandar. Peguei delicadamente na sua mão e, ao fazê-lo, senti um fio invisível entre nós, um fio de promessa de um novo começo.
Os nossos olhares cruzaram-se, no fundo dos seus olhos, vi faíscas que refletiam uma luta interior, entre a ternura e algo mais sinistro. Senti o calor percorrer todo o meu corpo quando lhe toquei na face. A minha mão, inesperadamente, deslizou lentamente para baixo, parando nos seus lábios, e depois inclinei-me para que os nossos rostos ficassem próximos. Aquele toque era um sinal de que estávamos ambos prontos para explorar o desconhecido. Encostei-me a ele, e a sensação da sua pele, quente e jovem, teve um efeito espantoso em mim. Senti-o estremecer ligeiramente. No momento em que os nossos lábios se encontraram, o mundo à nossa volta desapareceu, deixando-nos apenas a nós. Foi um beijo suave mas insistente, que começou por ser um simples toque, mas que rapidamente evoluiu para algo mais sedutor. Sentia o seu desejo, a sua suavidade e a sua força ao mesmo tempo. Éramos dois mundos que se cruzavam e criavam um novo universo. Senti os seus braços envolverem-me lentamente, prendendo-me a ele e permitindo-me abrir as minhas asas. A minha pele reagia ao seu toque, como se cada gesto dele evocasse uma resposta, como se eu finalmente me lembrasse do que significava ser uma mulher que se sentia cheia de vida. As palmas das suas mãos deslizavam suavemente pelas minhas coxas, subindo mais e provocando arrepios pelo meu corpo. Apanhei o seu olhar sem fôlego a penetrar o espaço entre nós. Cada um dos nossos beijos tornou-se mais apaixonado e profundo, revelando novas facetas da nossa ligação. Envolvi-o com os meus braços, sentindo os nossos lábios encostados um ao outro, as nossas respirações misturando-se como duas correntes de vida, criando um ar de magia no ar. Apercebi-me que não se tratava apenas de uma ligação física, mas sim de uma faísca, acendendo um desejo de amor, de compreensão, de algo mais profundo do que os meros prazeres carnais. O Rui começou a beijar meu pescoço, deixando pequenos beijos onde a linha fina da vida fluía sobre a minha pele. Era reverente e terno, e eu sentia cada um dos seus beijos provocar em mim uma onda de emoções, da ternura à fusão, do saber que eu estava viva ao desejo de estarmos juntos. As suas mãos exploraram a minha cintura, envolvendo-me suavemente, e senti um desejo penetrante invadir-me. Quando ele me puxou contra ele, senti a sua figura ligar-se à minha, forte e confiante, e isso deixou-me literalmente louca. Perdi-me no momento, no seu toque, no calor do seu corpo e na forma como ele me tornava cada vez mais confiante. Apercebi-me de que estava à beira de uma nova fase da minha vida, em que poderia ser mais do que uma avó, mas um ser rápido, disposto e amoroso. O ar que se entrelaçava à nossa volta estava cheio do cheiro doce da paixão e, num impulso espontâneo, aproximei-me dos seus lábios uma e outra vez. Naquele momento, enquanto seus braços envolviam suavemente a minha cintura, apercebi-me de que podia abrir a minha alma. Isto não era apenas um jogo, era uma comunhão entre duas almas que queriam explorar o desconhecido e trazer de volta o calor esquecido. Nesta troca, tivemos a oportunidade de criar algo verdadeiramente espantoso, um novo espaço cheio de masculinidade e feminilidade, desejo e amor. Foi uma noite que será recordada durante muito tempo como um momento de uma nova vida em que eu pude ser eu própria, e ele devolveu-me a minha fé em mim própria. Ficamos ali, feitos de desejos e sonhos, e ele prometeu-nos um futuro promissor cheio de paixão e compreensão.